Um dos maiores craques do Barcelona e da seleção, Rafinha, simplesmente parou o treino para falar do nosso gigante. O que ele disse vai fazer você, corintiano, estufar o peito de orgulho. Fica comigo até o final que eu vou te contar cada detalhe dessa história, o que isso significa para o futuro do Timão e da seleção, e tem uma revelação sobre a final do Paulistão que se conecta com isso que pouca gente percebeu. Fica aí. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fala, fiel! Sejam bem-vindos ao nosso canal, a casa da torcida mais apaixonada do mundo. Antes de eu mergulhar nessa notícia espetacular, já faz aquele ritual sagrado, esmaga o like aqui embaixo. É de graça e ajuda nosso trabalho a chegar em mais corintianos. E se você é novo por aqui, meu amigo, minha amiga, já se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a gente vive Corinthians 24 horas por dia. Beleza, vamos ao que interessa. Como vocês sabem, a seleção brasileira escolheu o melhor lugar do mundo para treinar, a nossa casa, o CT Dr. Joaquim Grava. Só isso já é um motivo de orgulho, né? Ver os maiores craques do mundo pisando no nosso solo sagrado. E no meio de estrelas como Vini Júnior, Casemiro e o próprio Rafinha, quem tá brilhando mais forte? O nosso paredão, Hugo Souza. A história explodiu por causa de uma visita ilustre no nosso CT. O cantor MC Daniel, corintiano roxo como a gente, foi lá visitar os jogadores e estava gravando tudo. E foi aí, fiel, que a mágica aconteceu. Em uma resenha, Rafinha, o ponta do Barcelona, um cara que enfrenta os melhores goleiros do mundo toda semana na Champions League, soltou essa. Se liga só no que ele falou, palavra por palavra. Rafinha começou dizendo: "Ontem no treino, toda bola que vinha eu acertava no gol. Aí teve uma que falei, porra, hoje tenho que caprichar." Ou seja, fiel, o homem estava calibrado, estava acertando tudo. Imagina a cena, um dos melhores finalizadores do mundo, num dia inspirado, fuzilando o gol. Qualquer goleiro tremeria na base, né? Qualquer um, menos o nosso. Aí ele continua, e aqui é a parte que arrepia. Aí no lance seguinte fui chutar a bola no canto e esse aqui, ele aponta para o Hugo Souza, foi lá no canto pegar. Ele foi lá no canto pegar, na gaveta, onde a coruja dorme, onde o Rafinha achou que era indefensável. Mas a resenha não parou aí, o melhor veio agora. Rafinha olha pro Hugo e brinca. Falei, abusado, na próxima tu vai tomar de novo. Abusado, fiel. Vocês têm noção do que é isso? Isso não é só um elogio, isso é o mais alto nível de respeito no futebol. Quando um atacante do nível do Rafinha te chama de abusado, é porque você fez algo fora da curva, algo que desafiou a lógica dele. Ele não esperava, ele achou que era gol certo e o nosso gigante foi lá e estragou a festa dele. Isso é Corinthians, fiel, é raça, é entrega, é não se intimidar com ninguém. E essa história fica ainda maior quando a gente olha para trás. Mas antes, se você tá arrepiado como eu, comenta aqui embaixo a hashtag HugoAbusado. Vamos subir essa tag. Agora, vamos pensar juntos. Por que esse elogio é tão pesado? Porque o Hugo Souza não é um garoto que surgiu do nada. Ele é a prova viva da volta por cima. Muita gente, especialmente a mídia de fora de São Paulo, tentou queimar ele na época do Flamengo. Colocaram uma pressão absurda num garoto, chamavam ele de neneca, tentavam diminuir o talento dele. Ele chegou no Corinthians sob desconfiança de alguns, e o que ele fez? Falou pouco e trabalhou muito. Assumiu a responsabilidade de substituir uma lenda como Cássio e não sentiu o peso da camisa. Pelo contrário, ele honrou o manto. E agora eu chego no ponto que eu prometi no começo do vídeo, aquele detalhe que conecta tudo. Vocês lembram da final do Paulistão desse ano contra o nosso maior rival? Aquele jogo, lembram da frieza do Hugo? Olha essa cena de novo, a pressão de uma final, um clássico, a chance de um título histórico. E ele vai lá e pega o pênalti que encaminhou nossa taça. Aquilo ali, fiel, não foi só uma defesa, foi uma declaração. Foi o Hugo dizendo para o Brasil inteiro, eu cheguei, e cheguei para ser campeão. Aquela defesa foi o trailer do que o Rafinha viu essa semana no CT. É o mesmo goleiro, focado, gigante, decisivo.
Aquele abuso que o Rafinha viu no treino, a gente, corintiano, viu no momento mais importante do ano. Ele cresce na hora da decisão. Isso é DNA de Corinthians. E o que isso significa para o futuro dele na seleção? A gente vai chegar lá, mas antes... Vamos analisar o quadro geral. A seleção treinar no CT Joaquim Grava já coloca o Corinthians em um patamar de excelência estrutural que poucos clubes no mundo têm. É a prova de que somos gigantes em tudo. Mas ter um jogador nosso, treinado por nós, sendo destaque entre os craques mundiais, isso é outro nível. Isso valoriza o nosso passe. Isso mostra para o mundo que o Corinthians não só revela, mas potencializa talento. O Hugo Souza que brilha na seleção hoje é o Hugo Souza do Corinthians, lapidado no dia a dia do nosso timão. Isso atrai olhares, fiel. Olheiros de toda a Europa estão de olho no que acontece na preparação da seleção. E o nome que eles ouviram no café da manhã hoje foi Hugo Souza, o goleiro abusado do Corinthians. Isso abre portas, gera respeito e, claro, também acende um alerta para nossa diretoria. Temos que segurar nosso gigante. E agora o gancho final, a pergunta que vale ouro. Carlo Ancelotti, Dorival Júnior, seja quem for o técnico, eles estão vendo isso. Hoje, os titulares da seleção são Alisson e Ederson, dois monstros sagrados que jogam na Inglaterra. Ninguém discute a qualidade deles, porém, Ederson não veio nessa convocação, mas o futebol é momento. Alisson já passou dos 30, Ederson também. O Hugo Souza tem 25, 26 anos. Ele é o futuro. E o futuro, fiel, costuma chegar mais rápido do que a gente espera. Essa convocação já foi um prêmio, mas essa atuação, esse elogio do Rafinha, isso é um carimbo. É o Hugo batendo na porta e dizendo: eu não vim para ser só mais um, eu vim para brigar pela titularidade. Será que um ciclo de Copa do Mundo é tempo suficiente para ele assumir a camisa 1? Eu acredito que sim. Um goleiro que não sente a pressão de um Corinthians e Palmeiras valendo o título não vai sentir a pressão de uma Copa do Mundo. Ele tem a mentalidade, a altura, a técnica e, principalmente, a ousadia de um campeão. Então é isso, banda de loucos. A notícia é essa. Nosso paredão Hugo Souza não só foi convocado, como está impressionando os craques da Europa dentro da nossa própria casa. O Rafinha do Barcelona se rendeu ao talento do nosso gigante, chamando ele de abusado depois de uma defesa espetacular no treino. Isso é um orgulho imenso para cada um de nós. É a prova de que estamos no caminho certo, de que o nosso Corinthians é e sempre será uma potência. E agora eu quero saber de vocês, fiel. Essa é a parte mais importante do vídeo. Eu quero que vocês me respondam com sinceridade aqui nos comentários. Primeira pergunta: o que você sentiu ao ouvir esse elogio do Rafinha para o nosso goleiro? E a mais importante: na sua opinião, o Hugo Souza tem potencial para ser o goleiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026? Ele consegue desbancar Alisson e Ederson? Deixe a sua opinião completa aqui embaixo. Eu vou ler e responder o máximo de comentários possível. Vamos criar o maior debate da internet corintiana sobre isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp para todo mundo ver a força do nosso timão. Até a próxima, fiel. Vai, Corinthians!